Oi, gente. Então, continuando falando de qualidade, a gente vai falar um pouco das técnicas e tipos de validação. E para falar desse tema, a gente vai inserir aqui o conceito de processo de certificação, né? Então, o processo de certificação, em que consiste o processo de certificação? Estabelece padrões que devem ser seguidos para a obtenção de qualidade e são definidos para os diversos segmentos de produção, seja produto ou serviço. Então, o processo de certificação nada mais é do que um conjunto de padrões, né, e normas que são definidas é, com uma definição de qualidade para o produto ou serviço que vai aquela definição, aquela certificação, né? O que é uma certificação? É uma empresa que vai certificar se a empresa contratante está dentro do padrão ou não, né? Como se ele fosse ratificar todos os procedimentos e dizer se a empresa produz com qualidade ou sem qualidade. Então, se você tem uma certificação dentro da produção do seu produto, do tipo do seu produto ou serviço, significa para o mercado que você tem qualidade. Assim como alguém pode ter uma certificação num sistema gerenciador de banco de dados ou numa linguagem de programação, né? Um profissional que tem uma certificação em teste de software. Então, assim, é um profissional que vai ser visto de uma forma diferenciada no mercado. Né? Não que exatamente ele seja diferenciado, mas se ele tem a certificação, com certeza ele vai ver diferenciado, tá certo? Não que somente quem tem certificação é bom, tá? Mas com certeza quem tem a certificação vai ser visto de uma forma diferenciada. Né? Assim corre os processos de certificação também nas empresas. Né? Existem alguns atributos, né, de qualidade que são considerados dentro dos processos de certificação. Então aí a gente tem lá a segurança, a proteção, a confiabilidade, a facilidade de recuperação, a robustez, a facilidade de compreensão, facilidade de teste, adaptabilidade, modularidade, complexidade, portabilidade, facilidade de uso, facilidade de reuso, né? Lembram da reutilização, da importância de você ter procedimentos coesos para que você possa facilitar a reutilização. Isso é um fator de qualidade. A eficiência, que está relacionada ao desempenho, a facilidade de aprendizado, né? Quanto melhor o seu usuário trabalhar com o seu software, mais qualidade o seu software vai ter. Então, esses atributos são atributos que são considerados na definição dos padrões nos processos de certificação. São muitos processos, né, de certificação, são vários tipos. A gente pode falar aqui do ISO 9001, ISO 9126, CMM, CMMI, MPSBR e o TMM. Então, para produtos e serviços, né, de software, a gente vai falar aqui um pouco do ISO 9126, que é relacionado à construção de software. Vamos falar sobre o CMM e vamos falar sobre o TMM também. Vamos lá, que é de teste de software. Então, a ISO 9001, né, que é um bem conhecido no mercado, a gente tem a responsabilidade da gerência e o que tem no sistema de qualidade. Na responsabilidade da gerência, a gente tem um controle de produtos que estão em conformidade, o manuseio, armazenamento, empacotamento e entrega, que está relacionado a compras, os produtos fornecidos para o comprador, que está a identificação e rastreabilidade de produto, o controle de processo, que está relacionado à inspeção e teste, equipamento de inspeção e teste, status da inspeção e teste, a revisão do contrato, a ação corretiva, o controle de documento, a registros de qualidade, auditorias internas de qualidade, a treinamento, prestação de serviço, a técnicas estatísticas, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem relacionado várias responsabilidades da gerência que vai estar associado ao sistema de qualidade. Dependendo do nível de tratamento, né, desses quesitos do lado esquerdo, você vai pontuando os quesitos do sistema de qualidade. E aí vai aferindo
qual é o nível de qualidade que a empresa alcança a nível do produto e a nível do serviço. A gente tem a ISO 9126, que é mais ligada à parte técnica do software, né? Então, ele abrange aqui as características que tem a ver com aqueles atributos do tipo funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. O que seria isso, né? A funcionalidade, na realidade, ela está relacionada lá à adequação, acurácia, interoperabilidade, conformidade, segurança, né? Como as funcionalidades estão atendendo realmente a essas subcaracterísticas. A confiabilidade, a maturidade, a tolerância a falhas, a recuperabilidade, né? Esse termo, né, de confiabilidade, a gente tem que ter essa preocupação, tá, do sistema. Quando a gente desenvolve um sistema, a gente tem que buscar ao máximo que ele não tenha falhas, né, que ele seja tolerante a falhas. Tanto a nível de erros, né, quanto a nível de tipo, deu um crash no disco, né, e como fica isso? Né? Qual é a recuperação dos dados que a gente toma, que a gente faz? Então a gente tem que ter essa preocupação. Usabilidade, inteligibilidade, apreensibilidade e operacionalidade. A eficiência, o comportamento no tempo e dos recursos. A manutenibilidade, analisabilidade, modificabilidade, estabilidade e testabilidade. E a portabilidade e adaptabilidade, instabilidade, portabilidade e substituibilidade, né? Então a portabilidade está ligado como o seu software consegue trabalhar em ambientes diferentes, né? Em sistemas operacionais diferentes, ou quão fácil ele seria para mudar de um ambiente para outro. Tanto a nível pode ser de sistema operacional, pode ser de linguagens, né, de banco de dados, de sistema gerenciador de banco de dados e etc. Né? Então ele pode ser portável, né, entre ambientes. A gente tem o CMM, né, que é uma certificação, que é medida em níveis, né? Então, na realidade, o primeiro nível, o nível 1, é o nível inicial e o nível 5 é o nível otimizado. Né? Então, a empresa tem que passar por todos os níveis, ela não consegue pular o nível, né? Então ela tem que passar por todos os níveis no processo de certificação, e cada nível tem uma determinada exigência, né? Para que você possa conquistar aquele nível. Então, no nível 1 inicial, o processo é informal e imprevisível, né? Então, é que eu produzo o que eu posso, tá certo? Da forma que eu posso. O 2 é o repetível. O repetível, a gente já tem gerência de configuração, gerência de qualidade de software, gerência de contrato de software, o acompanhamento dos projetos, planejamento dos projetos e a gerência de requisitos. Então, dentro do desenvolvimento de projetos, já incorpora todos esses procedimentos. Então, seria, se o processo de certificação, se você passar por um processo de certificação, você vai levar o nível 2. O nível 3 é o definido, que aí você já tem processos de revisão, já tem coordenação entre grupos, engenharia de produtos de software, gerência de software integrada, programa de treinamento, definição do processo de organização, foco no processo da organização. Então, nesse caso, você vai ter um nível definido, se você tiver esses tópicos, né, de qualidade abordados dentro do processo de desenvolvimento de software. O 4 é o gerenciado, que aí você, além de ter todos esses quesitos anteriores, você tem também a gerência de qualidade e a gerência quantitativa do processo. Né? Então, você faz um gerenciamento quantitativo, né, de valores. E no otimizado, você vai fazer uma gerência de mudanças do processo, de mudanças na tecnologia e faz uma prevenção de defeitos. Então, aí você teria o nível 5 no processo de certificação CMM. Então, o processo de certificação CMM, ele tem como característica os níveis, você não pode pular o nível, né? E a empresa deve sempre alcançar um nível superior a cada processo de certificação realizado.
E para ela alcançar determinados níveis, ela tem que atender a esses quesitos que estão relacionados aí nos tópicos abordados referente a cada nível do CMM. E a gente tem o TMM. O que é o TMM? É, na realidade, um processo de maturidade de teste. Então, ele vai buscar dar suporte às organizações na melhoria dos processos de teste, que é um assunto tão importante hoje em dia na questão de qualidade, né? Porque a validação é um ponto que gera qualidade. Porque quando você faz a validação, você não está só verificando erros, mas você também está vendo se os requisitos estão sendo atendidos, né? Então, nessa validação, você vai englobar tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais. E aí você vai estar sabendo como é que você está atingindo a expectativa do seu cliente. Então, os testes, esse modelo TMM, ele vai avaliar a maturidade do processo de teste, né, buscando exatamente melhorar todos esses procedimentos que são levados ao teste. Então, quais são os paradigmas adotados no TMM? O modelo complementar ao CMM, com o qual mantém compatibilidade. Então, o TMM é compatível com o CMM, é uma linha para melhoria contínua do processo de testes, baseado na avaliação da situação atual do processo de teste através de regras claras e objetivas, e um modelo baseado nas melhores práticas de teste existentes no mercado. Tá certo? Então, é um modelo que propõe a melhoria contínua da realização dos testes, que é um quesito super importante para a geração de qualidade. Quais são os níveis de avaliação? Inicial, fase de definição, integração e otimização, prevenção de erros e controle de qualidade. Esses seriam os níveis de avaliação aplicados para o TMM. Então, o que é um controle de qualidade? É o conjunto planejado e sistemático de todas as ações necessárias para fornecer uma confiança adequada de que o item ou produto está de acordo com os requisitos técnicos estabelecidos. Tá certo? Então, esse é o foco do controle de qualidade. É você ter esse conjunto de ações que vai, na realidade, gerar confiança, né, para o software que você vai desenvolver. Quais são os tipos de revisão, né, dentro do controle de qualidade? A gente tem a inspeção de projeto ou de programas, a revisão de progresso e as revisões de qualidade, né? Todos os tipos de revisão, na realidade, eles estão buscando uma análise e uma gestão dos requisitos para que você possa validar se os requisitos estão sendo atendidos de uma forma satisfatória. Então, a inspeção do projeto ou programa vai detectar erros detalhados nos requisitos, projeto e código. Uma lista de verificação de possíveis erros deve guiar a revisão. Nas revisões de progresso, vai fornecer informações para a gerência sobre o progresso geral do projeto. Esta é uma revisão de processo e de produto e concentra-se em custo, planejamento e prazos. E nas revisões de qualidade vai conduzir uma análise técnica dos componentes de produto ou documentação para encontrar inconsistência entre especificação e projeto, código ou documentação de componente e assegurar que padrões de qualidade definidos foram seguidos, né? Então a gente vê aqui como existe procedimentos que a gente vai aferir se os padrões estão sendo cumpridos, tá certo? E se os requisitos estão sendo atendidos. Então, isso tudo a gente faz através das revisões. Bom, e por fim, a gente tem os procedimentos de avaliação. Quais são os procedimentos de avaliação? Primeiro, a gente define o que vai medir, né? Eu preciso saber o que medir. Depois, eu vou definir a métrica, né? Eu preciso saber qual é o procedimento ou a fórmula eu vou usar para medir. Eu tenho que ter uma medida quantitativa aí. Aí depois eu defino o indicador. O que é definir o indicador? Definir o indicador é você dizer quanto vale aquela medida, né? Então, por exemplo, se tiver uma medida de desempenho, 5 segundos pode ser bom para um determinado caso e 3 segundos pode ser
muito para outro determinado caso, porque vai depender muito do volume de dados que você tiver. E, por fim, aplicar as métricas e analisar os resultados. Então, baseado na métrica que você aplicou, você vai comparar com os indicadores e aí você vai verificar o quão bom é a produção do que você mediu, tá certo? Mas fato é que você não consegue aferir qualidade sem medição. Então é isso. Muito obrigada.